E aí, segundo ano, tudo bem, pessoal? Voltamos à nossa matemática B, não é? Hoje vamos trabalhar a nossa aula 29 e 30, tá bom? Nessa aula 29 e 30 a gente vai trabalhar aquela junção, ou melhor, a união daquele conhecimento lá da nossa aula 25, 26, 27 e 28, trabalhando sobre planos, retas e pontos. Só que dessa vez nós vamos formar figuras geométricas, tá bom? Conhecidas como poliedros, que são figuras geométricas espaciais, tá? Se são figuras geométricas espaciais, elas são constituídas por mais de um plano, tá bom? Ou melhor, elas são constituídas por vários planos, tá certo? Esses planos contêm retas em comum, contêm pontos em comum, tá bom? Que vai dar o quê? Nome a faces, arestas e vértices, tá bom? Entre essas aqui nós temos figuras que são convexas, tá? E não convexas. Aqui nós não vamos trabalhar com figuras não convexas, vamos trabalhar só com figuras convexas, tá bom? Que assumem um formato padrão. E aqui também nós vamos trabalhar, além de figuras convexas, também com figuras regulares, tá bom? Figuras regulares são figuras que são formadas, figuras espaciais, são poliedros, que são formados por faces contendo figuras planas idênticas. Por exemplo, eu posso ter um poliedro formado por triângulos, tá? Eu posso ter um poliedro formado por quadrados. Posso ter um poliedro formado por hexágonos ou pentágonos, tá bom? Se eu tenho essa figura espacial formada por esses vários planos idênticos, figuras planas idênticas, eu tenho um poliedro regular, tá bom? Inclusive, os ângulos contidos, tá? No caso, aqui nos vértices, entre as arestas, são ângulos iguais. Por exemplo, nós temos aqui uma figura regular. Essa figura regular aqui, você pode observar que os ângulos internos são todos iguais, tá bom? Ou melhor, esses ângulos contidos nesses vértices aqui são ângulos idênticos, gerando uma figura geométrica, um poliedro regular, tá bom? Nós temos os tetraedros regulares, são figuras com quatro lados idênticos, tá bom? Nós temos os hexaedros regulares, tá? São figuras que contêm 6 lados idênticos, tá bom? Por exemplo, isso aqui é um hexaedro regular. Ele contém 6 faces idênticas. Nós temos a face de cima, a face de baixo e as 4 faces laterais, tá bom? Então, você pode observar que uma figura espacial, ela contém alguns pontos importantes. Primeiro ponto, as faces. As faces, na verdade, são as laterais, são as figuras planas que geram esse poliedro. Por exemplo, essas faces aqui são faces quadrangulares, tá bom? Ou melhor, esse poliedro aqui, ele é um hexaedro regular, porque ele contém 6 faces quadrangulares, tá? Ou melhor, são 6 faces quadradas. Então, as faces são as figuras planas que formam esse poliedro, tá? Então, essas faces são as nossas figuras, são os planos, na verdade, são as figuras planas. Bom, são as figuras planas que constituem esse poliedro. Quem são as arestas, tá? As arestas, pessoal, na verdade, são essas linhas, tá? Que constituem essas faces, tá? O encontro dessas arestas, nós geramos os vértices. Os vértices são os pontos em comum, tá? Onde nós temos o encontro das arestas e das faces, tá? Gerando o quê? Gerando ângulos, tá bom? Então, por exemplo, você pode observar que nós temos aqui 6 faces, né? Nossas arestas nós podemos contar juntamente com os vértices, tá bom? E nós vamos seguir então, essa equação aqui, tá bom? Que é a equação de Euler. Ele disse que toda figura geométrica convexa, todo poliedro convexo, o número de face mais o número de vértices é igual às arestas, número de arestas mais 2. Tá bom? Quando você quer encontrar o número de arestas da figura, você multiplica o número de faces
pelo número de arestas de cada face. Lógico, cada face aqui tem uma quantidade de arestas. Lembrando que nós temos arestas em comum entre cada face. Por exemplo, entre a face 1 e a face 2 dessa figura aqui, nós temos essa aresta. Essa aresta ela é comum entre a face 1 e a face 2, que são essas linhas, tá? Que fazem a conexão entre o plano 1 e o plano 2. Tá bom? Então, pessoal, vamos trabalhar aqui algumas questões que aplicam, tá? Essa equação de Euler, essa relação de Euler, que trabalha com faces, vértices e as arestas, e também o cálculo do número de arestas, tá? Baseado no número de arestas de cada face, multiplicado pela face, número de face, dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque, na verdade, você pode observar que cada aresta ela é comum entre duas faces dessa figura regular, ok? Bom, para a gente começar a fixar esse conteúdo, eu vou começar resolvendo com vocês a segunda questão da nossa apostila. A segunda questão ela fala o seguinte. Segunda questão. Um decaedro convexo possui 8 vértices, né? Então, nessa figura aqui nós temos 8 vértices, ok? Se ele é um decaedro, na verdade ele contém 10 faces, tá? A figura, quando ele te dá o nome da figura, ela identifica para você o número de faces. Um decaedro são 10 faces, tá? Então, o número de faces aqui é igual a 10, tá bom? Se fosse um hexaedro, seriam 6 faces, tá bom? Um icosaedro seriam 20 faces. Um dodecaedro seriam 12 faces e assim por diante, tá? Aí a questão continua, fala o seguinte: qual é o número de arestas desse decaedro? Ele quer o número de arestas, ok? De acordo com a relação de Euler, faces mais arestas é igual ao número de faces mais vértices é igual ao número de arestas mais 2, tá bom? Então fica vértices mais faces é igual ao número de arestas mais 2, tá bom? Então fica 8 mais 10 é igual a A mais 2, ok? Então, o número de arestas é igual a 16, né? Fica 18 menos 2, nós temos 16 arestas em um decaedro, tá bom? Terceira questão. A terceira questão, ela fala o seguinte: o número de vértices de um poliedro convexo em que todas as suas 12 faces são quadrangulares, tá? Poxa, todas as 12 faces, tá? Então, nós temos um dodecaedro, né? Então, o número de faces é 12, tá bom? Essa questão que é o número de vértices, e eu preciso encontrar o número de arestas, né? Ele falou que cada face é uma face quadrangular, tá? Então, isso aqui são 12 faces quadrangulares. Isso aqui é um poliedro convexo regular, porque ele é formado por figuras planas idênticas, tá bom? Por faces idênticas. Então, ele também é regular, ok? Bom, nesse caso aqui, para você encontrar o número de arestas, lembre-se, essas arestas aqui, nós temos uma aresta em comum para cada face. Por exemplo, nós temos uma face aqui e nós temos aqui outra face. Bom, nós temos duas faces. Então, se você observar a face do plano da base e essa face aqui, elas contêm uma aresta em comum, que é essa aresta aqui, ó. Tá? Então, duas faces contêm sempre uma aresta em comum. Então, se eu sei que são 12 faces, então qual é o número de arestas total que eu tenho nessa figura? Como é que você vai calcular? Você vai utilizar essa relação. Então,
o número de arestas total é igual ao número de faces, que é 12, multiplicado pelo número, né, de arestas da figura plana. Como são quadrangulares, cada plano desses são 4 arestas, né? Então fica 12 vezes 4 dividido por 2. Tá bom? Isso aqui vai dar o quê? 24 arestas. Então, nessa figura aqui eu tenho 24 arestas, não é? Já que eu sei quantas arestas eu tenho, então agora eu vou calcular o número de vértices, aplicando a relação de Euler. Fica face mais vértice é igual a aresta mais 2. Tá bom? Face fica 12. 12 mais V, que é o número de vértices, nós precisamos calcular, é igual a 24 mais 2. Então, o número de vértices aqui vai ficar o quê? Vai ficar 26 menos 12, tá bom? Então, o número de vértices dessa figura são 14. Nós temos 14 vértices nessa figura. Bom, nossa alternativa correta é a letra C. Né? Bom, quarta questão. A quarta questão também, ela traz um ponto muito importante, né? Ela traz uma figura que ela não é regular, tá bom? Porque ela é convexa, mas não regular. Ela fala o seguinte: uma loja fez uma embalagem para presentes que pode ser montada rapidamente. A seguir está representada a planificação do poliedro convexo, que ela representa, né? Bom, o número de vértices desse poliedro é... Bom, eu tenho quantas faces? Se você contar aí na sua apostila, eu tenho aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, né? Eu tenho 4 triângulos, tá bom? Quarta questão. Nossa quarta questão aqui, eu tenho 4 triângulos. Possuo 4 triângulos, ok? E possuo aqui também 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. 5 quadrados. Tá bom? 4 triângulos, 5 quadrados. Então, se você observar, eu possuo quantas faces? Eu possuo 9 faces, ok? A questão fala o seguinte: qual o número de vértices? Então, o número de faces aqui é igual a 9, são 4 triângulos, 5 quadrados, tá bom? Eu tenho aqui outros dados, tá? Se eu tenho 4 triângulos e 5 quadrados, eu consigo encontrar o número de arestas. Essa questão aqui quer que eu encontre o número de vértices. Professor, como é que tu vai encontrar o número de arestas? O número de arestas, bom, vamos fazer o seguinte. Para que eu possa encontrar o número de arestas, você pode observar que eu tenho 4 triângulos, 4 faces triangulares e 5 faces quadradas. Então fica o quê? Fica 4 vezes 3 mais 5 vezes 4. Tá bom? Dividido por quanto? Dividido por 2. É a mesma técnica que eu utilizei aqui nesse nosso primeiro cálculo, ok? Então você pode observar que o número de arestas aqui vai dar 12 mais 20, vai dar 32 dividido por 2. Então o nosso número de arestas aqui é igual a 16. Então essa figura aqui, essa figura da nossa apostila, ela contém 16 arestas. Só que, na verdade, eu quero encontrar o número de vértices, tá bom? Então, fica como? Vértices mais faces é igual ao número de arestas mais 2, tá bom? Bom, então você pode observar que vai ficar o quê? Vai ficar vértices, número de vértices mais 9, que é o número de faces, é igual a 16 mais 2, tá bom? Então, concluindo, nós temos no nosso número de vértices igual a 9. Então, essa figura aqui, essa figura espacial,
ela contém o número de vértices igual a 9, tá certo? Nossa alternativa correta aqui é a nossa letra B, ok? Bom, pessoal, ficamos por aqui, né, na nossa aula. Vocês observaram que poliedros ele vai dar início ao estudo de nossas figuras espaciais, tá? Algumas figuras são regulares, outras não, tá bom? Vamos trabalhar com prismas, pirâmides, cones e assim por diante, tá? Nosso próximo conteúdo vai ser baseado nesse tipo de matemática, que na verdade é a nossa geometria espacial. Tá bom, pessoal? Então encerramos por aqui. Um forte abraço e até a próxima aula. Valeu!